Prepare-se para descobrir a história chocante de um homem que desafiou tudo o que você acredita sobre coragem e fé. São Maximiliano Maria Kolbe não apenas aceitou o martírio, ele o escolheu, de forma totalmente contraintuitiva, no inferno de Auschwitz. Mas será que esse sacrifício extremo pode trazer uma recompensa espiritual que você nunca imaginou? Fique comigo até o final, onde juntos faremos uma oração poderosa que pode transformar sua vida. Não perca! No dia 14 de agosto, a Igreja celebra a memória litúrgica de São Maximiliano Maria Kolbe, um exemplo de fé e sacrifício. Esse dia é mais do que uma data no calendário, é um convite para refletir sobre a vida inspiradora desse mártir. São Maximiliano, um verdadeiro farol de devoção, nos lembra da importância de reconhecer e honrar os santos que moldaram a nossa fé. À medida que comemoramos sua vida, somos convidados a nos perguntar: como podemos viver com a mesma intensidade de compromisso em nossas próprias jornadas? A memória litúrgica de São Maximiliano não é apenas um evento anual, mas uma oportunidade de renovação espiritual. Ao celebrarmos o 14 de agosto, é essencial reconhecer que este dia é mais do que uma simples lembrança. É um momento para revisitar a história de um homem que dedicou sua vida ao apostolado e ao serviço de Deus. Assim, ao refletir sobre a vida de São Maximiliano Maria Kolbe, podemos encontrar inspiração para aplicar esses princípios em nosso cotidiano. Será que estamos nos dedicando o suficiente às nossas causas? O exemplo de São Maximiliano nos desafia a considerar como podemos ser mais proativos em nossa missão pessoal. Para aqueles que buscam um modelo de vida cristã, a memória litúrgica de São Maximiliano oferece um guia precioso. Sua dedicação ao Evangelho e ao serviço é um testemunho de como a fé pode ser vivida com coragem e determinação. Comemorar esse dia é uma chance de nos perguntar: como podemos incorporar esse espírito de devoção em nossas ações diárias? Não se trata apenas de recordar o passado, mas de viver com a mesma paixão que ele demonstrou. A celebração do dia 14 de agosto nos desafia a considerar como podemos ser melhores, mais fiéis e mais comprometidos em nossa própria caminhada. Ao celebrarmos São Maximiliano Maria Kolbe, temos a oportunidade de refletir sobre nosso próprio compromisso com nossa fé e com o serviço aos outros. Que lições podemos aprender com sua vida e seu sacrifício? À medida que nos aprofundamos na história desse santo, podemos descobrir novas formas de aplicar seus ensinamentos em nossas vidas. São Maximiliano nos convida a um exame mais profundo de nossas próprias ações e motivações, fazendo com que o 14 de agosto se torne um dia de verdadeira transformação espiritual. São Maximiliano Maria Kolbe nasceu no dia 8 de janeiro de 1894, na Polônia, em uma família de humildes operários, mas profundamente rica em religiosidade. Desde cedo, a vida de Maximiliano foi marcada por uma forte influência espiritual que moldou sua vocação. Seus pais, apesar das dificuldades financeiras, transmitiram valores de fé e devoção que seriam fundamentais em sua formação. A infância em um ambiente tão imbuído de espiritualidade preparou o terreno para o surgimento de um grande santo. Maximiliano, batizado como Raimundo, cresceu em um contexto onde a religiosidade era a luz que iluminava o caminho da família. Em uma época de dificuldades e desafios, essa base sólida de fé ofereceu a ele uma perspectiva única sobre a vida e sobre seu propósito. Imagine um jovem crescendo em uma pequena aldeia polonesa, rodeado por uma comunidade que valorizava profundamente a espiritualidade. Esse cenário moldou seu caráter e preparou-o para o papel que desempenharia mais tarde na igreja. A infância de São Maximiliano foi marcada por um episódio crucial, a visão de Nossa Senhora. Nessa visão, Nossa Senhora ofereceu-lhe duas coroas, uma branca e uma vermelha. A coroa branca simbolizava a pureza e a vermelha, o martírio. A escolha de Maximiliano de aceitar ambas as coroas revela a profundidade de sua devoção e seu compromisso com a fé. Essa visão não foi apenas um evento místico, mas uma clara indicação da grande missão que o aguardava. Este momento da infância de Maximiliano, onde ele escolheu as coroas de pureza e martírio, ilustra a importância das decisões que fazemos em nossa juventude. A visão de Nossa Senhora é um exemplo de como escolhas espirituais podem moldar nosso futuro de maneira significativa. A história de Maximiliano nos inspira a considerar as escolhas que fazemos e como elas podem impactar nossa trajetória de vida. Portanto, a infância de São Maximiliano Maria Kolbe foi uma preparação divina para a grande missão que ele viria a cumprir. Seu nascimento e os primeiros anos de vida são um lembrete poderoso de como a formação espiritual desde cedo pode influenciar profundamente nosso destino. À medida que avançamos em sua história, vemos como essas influências iniciais foram fundamentais para seu desenvolvimento e eventual martírio. Durante sua infância, São Maximiliano Maria Kolbe teve uma experiência espiritual marcante que moldaria seu futuro.
Em uma visão, Nossa Senhora apareceu para ele segurando duas coroas, uma branca, simbolizando pureza, e uma vermelha, representando o martírio. A escolha de Maximiliano foi notável, ele não optou por apenas uma, mas pelas duas coroas. Essa decisão precoce revela um comprometimento profundo com o caminho da santidade e da missão, antecipando o papel crucial que ele desempenharia na história da Igreja. A visão de Nossa Senhora é mais do que um simples evento espiritual, é um símbolo poderoso do destino que aguardava Maximiliano. Ele mostrou, desde jovem, uma disposição para abraçar tanto a pureza quanto o sofrimento, duas dimensões fundamentais de sua futura missão. Este momento nos convida a refletir sobre nossos próprios compromissos e escolhas espirituais. Estamos dispostos a enfrentar desafios por causa de nossas crenças? A história de Maximiliano é um lembrete de que cada escolha espiritual pode ter um impacto profundo em nossas vidas. Maximiliano Maria Kolbe, ao escolher as duas coroas, demonstrou uma maturidade espiritual rara para alguém tão jovem. Sua visão é uma lição sobre como a determinação e a disposição para seguir um chamado divino podem moldar a trajetória de uma vida. Pensando nisso, como podemos aplicar essa mesma coragem e clareza em nossas próprias decisões? A visão de Nossa Senhora não é apenas um evento do passado, mas um convite a viver com uma maior intensidade e comprometimento em nossa própria caminhada espiritual. A experiência de Maximiliano nos desafia a olhar além das dificuldades e a ver as oportunidades para crescer espiritualmente. Assim como ele aceitou as coroas de pureza e martírio, somos chamados a enfrentar nossos próprios desafios com fé e determinação. À medida que exploramos sua jornada, podemos aprender a reconhecer e aceitar as coroas que nos são oferecidas, mesmo quando elas incluem o sofrimento e o sacrifício. Ao seguir a história de São Maximiliano Maria Kolbe, lembramos que suas escolhas e sua visão foram uma preparação divina para a sua missão. Esse episódio da infância não é apenas uma recordação, mas um exemplo eterno de como a visão espiritual pode guiar e inspirar nossa própria jornada. Agora, à medida que avançamos, vamos explorar como essas escolhas moldaram sua vocação e atividades futuras. A vocação de São Maximiliano Maria Kolbe começou a se concretizar quando ele entrou no seminário franciscano aos 13 anos. Esse foi o início de uma jornada dedicada ao serviço de Deus e à promoção da fé. Desde cedo, Maximiliano demonstrou um zelo extraordinário por sua missão religiosa. Sua decisão de seguir a vida religiosa foi acompanhada de uma dedicação intensa ao apostolado, o que o levou a fundar a Milícia da Imaculada. Esta organização tinha como objetivo propagar a devoção a Maria Imaculada e promover a evangelização em uma época de grandes desafios. Ordenado sacerdote em 1918, Maximiliano utilizou seu novo status para expandir seu apostolado de maneira inovadora. Ele fundou uma tipografia católica que produzia uma série de publicações, incluindo uma revista mariana, um diário semanal, uma revista infantil e uma em latim para sacerdotes. Esses esforços demonstram não apenas seu comprometimento com a fé, mas também sua criatividade e capacidade de usar as ferramentas disponíveis para atingir seu público. Imagine a paixão com que ele dedicou sua vida a disseminar a mensagem cristã através de diferentes mídias. Maximiliano também criou uma emissora de rádio católica, um empreendimento pioneiro para a época. A instalação da rádio foi uma extensão natural de seu apostolado, aproveitando os avanços tecnológicos para alcançar ainda mais pessoas. Ele acreditava que a comunicação moderna poderia ser uma poderosa aliada na missão de evangelizar. Sua visão para a rádio exemplifica como as ferramentas da época podem ser usadas para propósitos espirituais e sociais, assim como hoje podemos usar as plataformas digitais para promover causas que acreditamos. Seu trabalho não se limitou à Polônia, Maximiliano expandiu suas atividades até o Japão, buscando conquistar o mundo para Cristo. Seu desejo de alcançar todos os cantos do globo mostra a magnitude de sua visão e o fervor de seu espírito missionário. Ao refletir sobre suas atividades, é interessante pensar em como podemos ser criativos e ousados em nossos próprios esforços para fazer a diferença. A dedicação de Maximiliano à sua missão oferece uma inspiração poderosa para todos nós. À medida que exploramos a vida de São Maximiliano Maria Kolbe, vemos como sua vocação e atividades foram moldadas por uma paixão incansável por sua fé e por Maria Imaculada. Essa dedicação e inovação nos desafiam a considerar como podemos aplicar a mesma intensidade e criatividade em nossas próprias jornadas espirituais e missionárias. Agora, vamos seguir em frente e descobrir como essas atividades e a Segunda Guerra Mundial impactaram diretamente sua vida e seu apostolado. São Maximiliano Maria Kolbe, com seu fervor missionário, expandiu suas atividades apostólicas não apenas na Polônia, mas também no Japão. Essa expansão internacional demonstra a determinação e a visão global de Kolbe para levar a mensagem de Cristo e de Maria Imaculada a todo o mundo.
Sua habilidade de utilizar diferentes meios de comunicação para propagar a fé é um exemplo brilhante de como os recursos disponíveis podem ser empregados para um propósito maior. Em um período em que muitos enfrentavam dificuldades, Maximiliano usou sua criatividade para espalhar a palavra de Deus. No entanto, a euforia do seu apostolado foi interrompida pelo início da Segunda Guerra Mundial. A Polônia, seu lar, foi invadida pelas tropas nazistas em 1939, e a vida de Maximiliano passou a ser marcada por desafios extremos. Sua dedicação ao seu trabalho e à sua missão não o isentou dos horrores da guerra. Em meio à perseguição e à opressão, ele continuou a oferecer sua contribuição ao bem-estar espiritual e moral dos outros. Sua capacidade de manter a fé e o compromisso, mesmo sob pressão, é uma lição profunda de resiliência e coragem. Maximiliano foi preso em 2 ocasiões pelas forças nazistas, sendo a última em fevereiro de 1941, quando foi enviado para o campo de concentração de Auschwitz. Esse campo de concentração, conhecido por sua brutalidade, tornou-se o cenário de um dos atos mais notáveis de martírio na história moderna. A coragem e a fé de Maximiliano foram desafiadas de maneiras extremas, mas sua determinação em manter sua missão viva foi inabalável. Esse momento na vida de Kolbe é um poderoso exemplo de como a fé pode sustentar alguém mesmo nos lugares mais sombrios. Durante sua permanência em Auschwitz, Maximiliano continuou a exercer seu apostolado de maneira excepcional. Ele ofereceu conforto e encorajamento a outros prisioneiros, mantendo a esperança e a moral em um ambiente desolador. Sua presença e ações no campo de concentração revelam como a fé e a dedicação podem transformar até mesmo as situações mais desesperadoras. Ele não apenas sobreviveu, mas se tornou uma fonte de luz para os outros em meio à escuridão. À medida que avançamos na história de São Maximiliano Maria Kolbe, vemos como suas atividades apostólicas e sua coragem em tempos de perseguição moldaram seu legado. Sua vida continua a inspirar a todos nós a buscar uma fé resiliente e um compromisso inabalável, mesmo diante das adversidades. Agora, vamos explorar o profundo impacto de seu martírio e como ele se tornou um símbolo eterno de sacrifício e coragem. O martírio de São Maximiliano Maria Kolbe é um dos aspectos mais comoventes e significativos de sua vida. Em agosto de 1941, após a fuga de um prisioneiro do campo de concentração de Auschwitz, Maximiliano ofereceu-se para morrer no lugar de Francisco, um prisioneiro com mulher e filhos. Este ato de sacrifício não apenas destacou sua profunda compaixão, mas também sublinhou seu compromisso inabalável com os princípios cristãos. Imagine o ato de coragem que é oferecer a própria vida para salvar a de outro em um momento de extrema opressão e desespero. Maximiliano e os outros 9 prisioneiros escolhidos para morrer foram levados ao bunker da fome, uma cela fria e úmida onde seriam deixados para morrer de fome e sede. Em vez de sucumbir à desesperança, Maximiliano continuou a celebrar a missa e a encorajar seus companheiros de prisão. Sua presença constante e a manutenção de sua fé em um ambiente tão sombrio foram um testemunho da força de seu espírito e da profundidade de sua devoção. Ele ofereceu consolo e esperança, mesmo quando enfrentava sua própria morte iminente. Após 2 semanas no bunker da fome, Maximiliano e os outros 9 prisioneiros ainda estavam vivos. Em um ato final de crueldade, os guardas decidiram acelerar a execução dos prisioneiros restantes. Maximiliano foi submetido a uma injeção letal de ácido carbônico, um ato brutal que marcou o fim de sua vida terrena. A descrição de seu estado, com um crucifixo na mão e um sorriso sereno nos lábios, é uma imagem poderosa de sua paz interior e sua firmeza na fé até o último momento. O sacrifício de Maximiliano Maria Kolbe não foi apenas um ato de coragem individual, mas também uma declaração de fé e solidariedade. Seu martírio tornou-se um exemplo eterno de como o amor e o sacrifício podem transcender as circunstâncias mais horríveis. O legado de Kolbe continua a inspirar pessoas a buscar a santidade e a enfrentar os desafios com coragem e fé, mostrando como a verdadeira grandeza pode surgir das provações mais extremas. À medida que refletimos sobre o martírio de São Maximiliano, somos chamados a considerar como podemos manifestar a mesma coragem e compromisso em nossas próprias vidas. Sua história é um convite a viver com uma profunda consciência da fé e a buscar a solidariedade e o sacrifício em nossas ações diárias. Agora, vamos explorar como seu sacrifício foi reconhecido e celebrado com sua beatificação e canonização. O reconhecimento formal da santidade de São Maximiliano Maria Kolbe foi marcado por sua beatificação e canonização, eventos que destacam seu impacto duradouro e seu testemunho de fé. Beatificado em 1971 pelo Papa São Paulo VI, Kolbe foi homenageado como um mártir e modelo de virtude cristã. Sua beatificação foi um reconhecimento oficial de sua vida dedicada ao serviço de Deus e ao sacrifício supremo que fez em Auschwitz.
Este evento marcou o início de um reconhecimento mais amplo de sua importância na história da Igreja Católica e no século XX. A canonização de São Maximiliano aconteceu em 1982, durante o papado de João Paulo II, que também era polonês e possuía uma conexão pessoal com a história de Kolbe. O Papa João Paulo II proclamou Kolbe como padroeiro do século XX, destacando o heroísmo e a relevância de seu sacrifício em um período de intensa crise global. Esse reconhecimento elevou Maximiliano Maria Kolbe a um status de santidade oficial e serviu como um testemunho poderoso da fé e do sacrifício cristão. Durante a cerimônia de canonização, Francisco, o prisioneiro por quem Kolbe havia sacrificado sua vida, estava presente. O testemunho de Francisco acrescentou um aspecto pessoal e profundo ao reconhecimento de Kolbe. A presença de Francisco e seu testemunho sobre o heroísmo de Kolbe trouxe uma dimensão emocional ao evento, sublinhando a realidade concreta do sacrifício e o impacto direto que teve sobre a vida de outros. A canonização de São Maximiliano Maria Kolbe não apenas homenageou seu martírio, mas também inspirou muitos a refletirem sobre suas próprias vidas e o nível de compromisso com a fé. O processo de beatificação e canonização é uma forma de a Igreja reconhecer e celebrar vidas que exemplificam os valores cristãos de maneira excepcional. Kolbe se tornou um símbolo de como a fé e o sacrifício podem transcender o sofrimento e inspirar uma vida de dedicação e amor. Ao concluir a jornada de São Maximiliano, somos convidados a considerar como sua vida e legado podem influenciar nossa própria caminhada espiritual. Seu exemplo de fé, coragem e sacrifício continua a desafiar e inspirar, oferecendo um modelo poderoso de como viver com integridade e devoção. Agora, ao refletirmos sobre todo esse testemunho, vamos buscar maneiras de aplicar essas lições em nossas próprias vidas e agir com a mesma determinação e amor.